Olá, vamos começar a nossa aula de Farmacotécnica 2. Hoje nós vamos falar de suspensões. E aqui vão incluir as suspensões orais, as de uso externo e as suspensões extemporâneas. Nós vamos explicar no momento oportuno, o que significa isso. Bem, todo medicamento é uma mistura. Se você tem um soluto, um fármaco, que é bastante solúvel no solvente, seja ele água ou outros solventes, você vai ter uma solução. Um exemplo aí, uma solução verdadeira, como a química define. Um exemplo são os xaropes, xarope de salbutamol, xarope de hidroxizina que você fez, elixir de dexametasona, que nós vamos fazer em aula prática, gotas nasais, dipirona em gotas, esses medicamentos aí. Mas quando o soluto, o fármaco, não é solúvel no solvente, a gente fala que ele está disperso. A palavra disperso é espalhado, é isso mesmo, é esse sentido que a gente usa, quando uma pessoa, a turma está dispersa em relação à aula. E aí, então, quando o soluto não está solúvel, mas está disperso, a gente chama isso de dispersão. Se essa dispersão for de um fármaco sólido, aí ela recebe o nome próprio de suspensões. Então, as suspensões, você tem um fármaco, um ou mais solutos, que é sólido, e que está disperso no solvente. Ele não está dissolvido, ele está espalhado no solvente. Um exemplo clássico disso é a suspensão de amoxicilina. Fala isso direito, não é amoxicilina, é amoxicilina. Suspensão tópica de eritromicina, que é usada aí para tratar espinha, acne. Solução de mebendazol, suspensão de mebendazol, antiparasitários. Albendazol, metronidazol e outros aí, hidróxido de alumínio, hidróxido de magnésio. Não são muitos no mercado, mas são. Agora, se o seu fármaco for líquido ou pastoso e não é solúvel em água, aí a sua dispersão recebe o nome de emulsão. A emulsão, o soluto fármaco é líquido, mas a gente fala que ele está emulsionado no solvente. Nós vamos ver pela frente o que significa esse emulsionado. Um exemplo típico são as loções de benzoato de benzila, de óleo de semente de uva, essas loções hidratantes, aquele benzoato de benzila que é usado para combater escabiose, piolho, sarna na pele, loção de deltametrina, emulsão de Scott, tem gente que fala, mas é uma boa fonte de vitamina A e D, e nós temos algumas poucas aí no mercado. Olha só, quando eu pego um becker e coloco uma suspensão, a princípio parece que o fármaco dissolveu. Mas se eu deixar em repouso, o que vai acontecer? Eu vou ver duas fases. Então a gente fala que as suspensões formam um sistema bifásico. Você vai ver o fármaco disperso aqui, no solvente, é só deixar em repouso. As partículas elas são atraídas pelo campo gravitacional, é a lei da gravidade, e a lei da gravidade faz tudo cair. Aí elas vão separar. Tem fármaco que não vai para o fundo, ele fica por cima. Por exemplo, o mebendazol ou albendazol. Por quê? Porque esse fármaco é muito levinho. Agora, o hidróxido de alumínio e o hidróxido de magnésio vai para o fundo. Por quê? Porque eles são mais densos do que o solvente. Essas suspensões, elas não são estáveis. Toda suspensão ela vai separar com o tempo. É só você deixar na bancada sem mexer com o frasco, sem homogeneizar. Tá? Mas o que vai acontecer? Os sólidos em líquidos também, eu posso ter um exemplo, eu posso ter uma amoxicilina em água, é um sólido em líquido, eu posso ter sólido em gases, por exemplo, poeira, dá aquela ventania e carrega partículas. Aqueles desodorantes, dá um exemplo na farmácia, pelo amor de Deus. Aqueles desodorantes que eles botam na embalagem que ele é dry sec. Ele é aerosol, é um gás, mas o ativo dele é em pó, para não molhar a axila da pessoa. Então, esses desodorantes são exemplos assim. Diversos componentes biológicos, na verdade, são suspensões. Então, por exemplo, a célula no meio líquido, a hemácia no sangue, os leucócitos dispersos no sangue. São bons exemplos de suspensões.
O gel, né, como a gente já mostrou, é também um tipo de suspensão. Eu preciso de ter um estabilizante para poder estabilizar essa suspensão, né? Então, para esse fármaco não separar, eu preciso adicionar alguma coisa que estabilize ele. Antigamente, a gente chamava isso de surfactante ou estabilizante. Alguns autores ainda chamam assim. Claro que a suspensão vai quebrar com o tempo, mas quanto mais estável ela for, mais tempo vai demorar, né? Como eu falei, os géis, o sistema coloidal, também é uma dispersão, é um tipo de suspensão. Se você pegar uma amostra de gel e olhar no microscópio, você vai perceber um ambiente aquoso, mas cheio de partículas dispersas. Mas como o tamanho dessas partículas é muito pequeno, você não consegue ver, né? O gel é um tipo de medicamento cosmético muito legal. Todo mundo ama usar gel, porque ele tem muita água, né? Ele não maltrata a pele oleosa e é muito fácil de aplicar e dá uma sensação refrescante, né? Nós planejamos manipular nas nossas aulas práticas, tanto de farmacotécnica como fitoterapia, fórmulas de gel. Então, as suspensões, elas são dispersões de sólido finamente pulverizada num líquido, né? Então, assim, um dos segredos de fazer uma suspensão boa é produzir isso aqui, ó, sólidos finos. Então, você não vai pegar pó de café e colocar na água e vai querer que ele estabilize. Quanto mais fino for o ativo, o fármaco solúvel, melhor, né? Então, se você tem um fármaco grosseiro, nós vamos triturar isso no moinho ou passar num grau, tá? Isso, né? Se o fármaco for grosseiro, ele vai flocular e pode agregar. Flocular e formar aqueles flocos pesados de fase dispersa e depois ele vai para o fundo ou então boiar, né? Aí a sua suspensão quebrou a estabilidade. Aqui uma emulsão. Então, na emulsão, o que você vai ver? Você vai ver gotas de fase dispersa, como se fossem esferinhas, no meio aquoso ou no meio líquido. Tá? Eu posso ter emulsão de gotas de óleo em água ou o inverso, gotas de água em óleo. Né? Então, esse sistema disperso é muito legal. E aí a gente precisa também fazer algumas loções ou emulsões, né? Como eu falei anteriormente, vitaminas, lipossolúveis, A, D, E e K em água, óleo mineral em água, óleos vegetais, um creme, uma loção, né? Creme com medicamentos, com cosméticos, com ativos cosméticos. Essa área de emulsões para a área cosmética é uma das mais empregadas que nós temos. Um outro sistema disperso são os aerossóis. Então, por exemplo, essas latinhas que tem uma válvula na ponta, como é que é produzido aquilo? Né? A lata tem que ser muito forte porque nós vamos colocar lá dentro um gás. Aí você prepara o medicamento, coloca lá dentro com a tampa aberta. Depois você vem, abaixa essa válvulazinha, que é igual bujão de gás, e injeta um gás lá dentro. Esse gás vai pressurizar todo mundo. Quando eu aperto a válvula, vai sair um pouco de líquido, porque tem uma mangueira lá do fundo até a válvula, e a parte de cima está cheia de gás. Então nós vamos formar uma mistura chamada aerossol. O aerossol é a dispersão de sólido em gás, né? E esse sólido pode estar dissolvido também num solvente. Esse gás vai ser usado para expelir o conteúdo que está lá dentro. Então nós usamos isso aqui aonde? Nas bombinhas, né, de corticoide, budesonida, salbutamol, nos inseticidas, nos desodorantes, nos laques, né, nos fixadores de cabelo, nos bolsas capilares, né, nos analgésicos de uso tópico e daí por diante. É um tipo de fórmula muito legal. Pena que não dá para fazer isso em farmácia, né? Isso aqui você precisa fazer isso numa indústria, porque nós vamos pressurizar isso, tá? Um outro tipo de dispersão muito legal são as espumas. Então, quando você pega uma espuma de barbear e mistura na água e bate o pincel ou esfrega com a mão, sabonete líquido, shampoo, você vai ter isso aqui. Ó. O que acontece aqui? Aqui você vai ter gotas de ar, bolhas de ar, envolvida por líquidos. Isso é um sistema disperso também, é uma dispersão. Né? E a gente usa isso para dar aquele efeito tchan do medicamento, do cosmético, do shampoo, né? Ou para facilitar a depilação.
no caso de barbear e algumas mulheres que podem depilar com lã em algumas regiões do organismo, né? Os exemplos que eu dei aqui. O que tem numa suspensão? Fármaco insolúvel, veículo, e agora nós vamos incluir um conceito, né, que é o agente dispersante, ou alguns autores chamam de surfactante. Então aqui na gravura nós vamos ilustrar bem o que é isso. Eu tenho um fármaco pouco solúvel na água e quero colocar na água. Quem é o fármaco aqui? São essas bolinhas amarelas. Só que o fármaco, por ser insolúvel, certamente ele é pouco polar. Aí o que eles descobriram? Que se você adicionar na mistura uma substância anfipática, um surfactante, né? O que é um surfactante? É uma molécula que tem uma ponta polar, representada aqui por esse glóbulo cinza, e uma cauda apolar, representada por esse traçado laranja. Então, o que vai acontecer? Quando você mistura isso, a parte apolar vai envolver a partícula do fármaco. E a ponta, que é mais polar, vai fazer ponte de hidrogênio com a água. Então, com isso, você estabiliza a suspensão. É um dos segredos de fazer uma boa suspensão. Então, o primeiro segredo, o fármaco tem que estar fino, triturado, tamizado. 2. Você vai usar um agente dispersante. Terceiro, nós vamos aumentar a viscosidade do veículo, né? Então, isso é uma base de uma suspensão. O resto vocês conhecem, é igual um xarope. Você põe açúcar para adoçar. Não quero açúcar, eu ponho sacarina, ciclamato, aspartamo, sucralose. Põe um corante, se quiser, né? Um flavorizante para dar um cheiro. Pode mexer no pH para ficar ligeiramente azedo. E bota conservante, porque isso vai ser usado durante um tempo. Quais são, né, esses dispersantes, né, esses adjuvantes farmacotécnicos, que eu vou. Qual que é a composição de uma suspensão? O que eu vou fazer para montar essa fórmula? Então, eu já adiantei, nós vamos usar agentes suspensores ou doadores de viscosidade. Então, eu quero espessar o veículo. Eu posso usar ativos, agentes umectantes ou molhantes, para ajudar a fazer a estabilidade. Eu vou colocar agentes floculantes para facilitar a formação do floco, mas parar por aí, porque se o floco crescer, aí eu vou separar as fases. Vou botar edulcorantes para adoçar, corantes para colorir se for necessário, flavorizantes e aromatizantes, né, se for uso tópico, e solventes. Geralmente a água, talvez uma glicerina, um propileno glicol, sorbitol. Vamos ver esses componentes de perto. Os umectantes. O que o umectante faz? Ele vai fazer a primeira interação da partícula com o solvente que eu vou usar. Então eu pego o fármaco, que não gosta da água, não dissolve nela, e adiciono uma substância que vai começar a umedecer ele. Geralmente são poliálcois. Glicerina, sorbitol, né? O que vai acontecer quando você umedece um fármaco insolúvel com um agente umectante? Você vai reduzir a pressão de vapor do meio do solvente. Físico-química, né? Tonometria, baixar a pressão de vapor. Então, quando você baixa a pressão de vapor, você aumenta a molhabilidade da partícula do fármaco, ele fica mais molhável. E aí ele estabiliza mais com o solvente, que é a água. O que eu uso para fazer esse efeito molhante? Glicerina, propileno glicol, para uso externo, né? Sorbitol, polietileno glicóis, tem vários deles aí no mercado, e veículos, né, muito usados na indústria farmacêutica e cosmética também. Então, na verdade, isso aqui primeiro foi muito empregado pela indústria farmacêutica. Agora as farmácias também empregam, né? Por quê? Porque antigamente as farmácias usavam só glicerina. Agora a gente conhece sorbitol, polietileno glicol 400, 200, 600 e outros solventes poliálcois por aí. A restrição, gente, é que alguns poliálcois não podem ser ingeridos. Propileno, polietileno glicol, o resto, glicerina e sorbitol, tranquilo. E aqui os agentes suspensores. O que é um agente suspensor? São esses agentes que vão fazer essa solvatação da partícula do fármaco, que também vão fazer a viscosidade aumentar. Então, olha só, quanto menor a partícula do fármaco, mais estável a suspensão é.
Quanto maior a viscosidade do veículo, mais estável a suspensão é. Então eu posso falar que a estabilidade é inversamente proporcional ao tamanho das partículas, né? E é inversamente proporcional à viscosidade. Desculpa, e é diretamente proporcional à viscosidade. Então, o que os agentes suspensores vão fazer? Eles vão diminuir a tensão superficial do veículo e vai facilitar a interface do fármaco com o líquido, com o solvente. Né? Ele vai fazer esse efeito da solvatação. E também eles vão fazer o veículo ficar espesso, grosso, né? Na palavra popular, como eu falei na videoconferência. E aí eles vão dificultar a precipitação desse fármaco, a floculação dele no produto final. Então a suspensão vai ficar mais estável. Claro que eu não posso aumentar essa viscosidade até virar um angu. Aí a gente não vai conseguir dosar. Né? Então tem um limite para isso. Mas o farmacêutico manipulador ele pode testar isso. Qual que é o mínimo e qual que é o máximo ideal. Né? Os livros até recomendam. Vou mostrar tabelas para vocês de limites, de tanto a tanto. Aí o manipulador escolhe aí e padroniza. Quais são os agentes suspensores que existem no mercado? Um monte. Os primeiros, bem usados, são a celulose, que usa para fazer papel, que tira da madeira, né? E os derivados dela. Então eu posso usar a celulose microcristalina, que é a matéria-prima do papel moído. Papel moído pode ingerir sem problemas. Eu posso usar a carboximetilcelulose, que nós usamos para fazer xarope dietético, né? Você põe na água, vira um gelzinho. Eu posso usar a metilcelulose, que é vendida com o nome de metocel, é um derivado celulósico. Posso usar a hidroxietilcelulose, que é vendida com o nome de natrozol. E posso usar, eu acho o melhor deles, é hidroxipropilmetilcelulose, que é o HPMC. Esse aqui dá um gel muito transparente, bonito, né? Parece uma água viscosa. Aqui eu estou mostrando a cadeia da molécula de celulose, aonde que vai inserir aqui esses grupos, ó, metil, carbox, propilmetil, e essas moléculas são formadas de glicose com ligações beta, né? 1,4. Então, essas moléculas não são muito solúveis em água, mas é melhor do que o fármaco. Aí, quando você bota elas na água, a água fica espessa. Aí você pode fazer uma suspensão nisso, que o fármaco pode precipitar, mas demora. Quantos agentes suspensores eu uso? Eu posso usar de 1 até 3 ou 4. Né? Então, há formas que eu posso usar 2, 3, um pouquinho de cada um, para estabilizar a minha suspensão. Outros agentes suspensores. Eu posso usar os polímeros sintéticos. Então, esses aqui são naturais modificados. A partir da celulose, a gente muda eles. Esses daqui são sintetizados em laboratório, química farmacêutica. Então, eu posso usar o polivinilpirrolidona, muito usado para produtos cosméticos capilares, né, produtos fixadores, gel de fixação. Eu posso usar os copolímeros de ácido carboxivinílico, que são os carbopóis, para fazer álcool gel, para fazer suspensão de uso tópico, capilar e cutâneo, para fazer gel de fixação de cabelo. Né? Posso usar também as restrições do uso de carbopol por via oral. Então, antigamente podia tomar carbopol, agora não. Agora a Anvisa, né, aqui está a cadeia deles, ó, a Anvisa restringiu. Esse aqui é o PVP, esse aqui é o carbopol. Esse N aqui quer dizer que essa cadeia é multiplicada N vezes. Os carbopóis, eles podem ser um pouco tóxicos por via oral. Então, a partir de 2010, 8, 10, a Anvisa restringiu isso. Aí agora a gente usa o carbopol, tem vários deles, né? Eles vêm com números 934, 940, ETD 2020, né? 939, 340, 312, tem vários no mercado. E aí o carbopol é usado para fazer toda sorte de gel de uso tópico, mas também para aumentar a viscosidade de suspensões de uso oral, não, de uso tópico, de aplicar em couro cabeludo, pele, né, e daí por diante. Eu tenho também gomas, né, como eu falei na videoconferência, as gomas são de plantas, a gente tira
de frutos ou do tronco, aí ela dá essas massas brancas, secas, você põe água, isso aqui vira um gel. Uma cola, na verdade. Então, dependendo da planta, a goma recebe um nome. Eu tenho a goma arábica, que é a mais antiga, né? Isso aqui está citado até em algumas partes da Bíblia, eles usavam isso para botar em machucado, ferimento, ferida, né, de pele. Desculpa aí a palavra vulgar, né, ferida. Eu tenho a goma xantana, que usa muito para engrossar suco, né? Você compra um suco de maracujá de caixinha, tá grosso, espesso, pêssego, né? Tá lotado. Quando você vai ver, na composição tem um pouco de goma. Os fabricantes fazem isso para espessar o suco e dar aquela impressão que botou muita fruta. Aí eu posso colocar isso em molho de tomate, extrato de tomate, né? Esses molhos prontos. Quase sempre tem um espessante na composição. Posso usar a goma dracanta, que é outra planta, posso usar a goma caraia, né? A planta tem esse nome no gênero, posso usar a goma guar, posso usar a agar, aquele agar de fazer meio de cultura de microbiologia, para espessar uma suspensão de uso tópico, por exemplo. Mas o agar pode ser ingerido, né? Ele é até um medicamento, ele pode tratar diarreia. Naquele cheiro que tem, não, a gente flavoriza aquilo, né? A gente mascara aquele gosto. Então essas gomas são naturais e são ótimas. Tem a pectina, que não está aqui, né? Pectina cítrica. Essas gomas são excelentes para espessar. A maioria delas não tem gosto e nem cheiro ruim. Então dá para espessar medicamento para criança, nimesulida em gotas, nimesulida xarope, por exemplo. A maioria deles tem gomas. Também nós temos outros espessantes. Eu tenho silicatos e terras diatomáceas. Olha o que eles descobriram. Existem algumas minerais, terra, parece um pedaço de ardósia, né? Isso aqui. Você moe e produz sais que são silicatos. Esses silicatos, quando você bota na água, eles incham e espessam a água. Aqui estão as cadeias deles. Ó. A cadeia é muito longa, bem arranjada. Esses meios aqui são carbonos e esses clarinhos, né, os pretinhos são carbonos, os clarinhos são hidrogênio. Então, quando você coloca isso na água, a água forma ponte de hidrogênio com essa cadeia, ela vai abrindo, igual cartas de baralho, e vai formando uma cadeia grande polimérica. Então, eu posso usar aqui o óxido de silício coloidal, que é vendido com o nome de erosil ou cicosil. A gente usa isso em cápsula também, né? Posso usar as argilas coloidais, a bentonita, a ectorita, que é vendida com o nome comercial de Vegan K. A gente pega isso aqui, mistura, por exemplo, com carbox, um pouco de cada um, e faz uma suspensão de mebendazol, eritromicina, albendazol, né? Sulfametoxazol contra metropim, tranquilamente. Nós temos também proteínas. Né? A proteína a albumina do leite e a albumina de ovo também são bons espessantes. Pena que elas têm um cheiro, né? E às vezes eu boto isso no medicamento e a criança nota, o adulto percebe ali que tem um gosto de clara de ovo, de albumina de leite, né? Mas são bons espessantes naturais também. Aqui eu fiz uma lista, na apostila nossa de prática tem essa lista, eu tirei isso aqui do livro do professor Anderson, desculpa não ter citado aqui o título, né? Então, eu coloquei aqui vários agentes suspensores, doador de viscosidade, surfactantes, estabilizantes, né, como alguns livros chamam. Coloquei aqui a faixa de pH, a concentração usual, de tanto a tanto, e qual é a faixa de pH que esse adjuvante tolera. Então vocês estão vendo aqui que tem alguns que não tem nem pH, qualquer pH, e tem outros que tem uma faixa restrita. A grande maioria, a faixa é bem longa. Né? Então o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho a goma adracanta, eu tenho a goma arábica, eu tenho a celulose microcristalina, a carboximetilcelulose sódica, a hidroxipropilmetilcelulose, a metilcelulose que é metocel, o hidroxietilcelulose que é o natrozol, a bentonita, o alginato de sódio, que é um derivado de terra, né, de silicato. Eu tenho a povidona, que é o PVP. Eu tenho a pectina cítrica.
que é retirada da casca de laranja. E eu tenho silicato de alumínio e magnésio, que é a composição química do Vigan, né? É um óxido de silício, aliás, desculpa, é um óxido, é um sal de silicato de alumínio e magnésio, e eu tenho o dióxido de silício coloidal, que é o aerosil, né? Citei alguns. Na verdade, a gente pode usar uma mistura de 2 em 2 ou de 3. Né? Por exemplo, eu faço um shampoo, aí o shampoo tem um ativo que é insolúvel. Aí aquilo vai tudo para o fundo do frasco, o cliente não vai gostar. Aí o que eu faço? Eu espesso o shampoo, aumento a viscosidade dele, com alguns derivados desses aqui compatíveis com os ativos lá do shampoo, e aí o shampoo fica espesso. Isso acontece muito para caspa. Os ativos de caspa, sulfito de selênio, piritionato de zinco, não são muito solúveis em água e dão precipitado. Aí a gente espessa eles com Vigan, às vezes com carbox, né? Um pouquinho de carbox. Nós temos outros exemplos de dispersões, só para enriquecer o conhecimento nosso. Então, por exemplo, quando eu lavo a gordura do corpo, com a água ela não sai. Aí eu preciso adicionar uma substância detergente. Então, o detergente funciona igual um agente suspensor. Ah lá, ele tem uma porção polar e outra apolar. A parte apolar vai interagir com a gordura que está no meio. E a parte polar vai fazer ponto de hidrogênio com a água. E isso é uma micela, né? Então, os detergentes, eles removem a gordura, né? As impurezas do vasilhame, da roupa, do corpo, das mãos, com esse mecanismo, né? Quando eu chamo de detergente, eu estou incluindo aqui sabonete líquido, até mesmo sabonete barra, sabão, sabão em pó, sabão líquido para lavar vasilha, detergente de cozinha, de lavar louça, shampoo. Tudo que lava dá espuma faz esse efeito aqui, tá? Quando a gente falar de emulsão, nós vamos adentrar um pouco mais nesse conceito. Bem, agora vamos ver como é que manipula, né? Pena que a gente não está fazendo a aula paralela, porque o legal disso aqui é fazer, né? Não é só estudar a teoria, mas calma, nós vamos chegar lá, né? Bem, então, como é que eu manipulo? Primeira coisa, gente, você vai para a chapa, para o fogareiro e faz o veículo. O veículo vai ter água, conservante, edulcorante para ficar docinho, né? Agente suspensor, 1 ou 2, você já prepara lá. E você pode adicionar aqui já, né? Tem alguns manipuladores que já põem corante, põem aroma, né? Eu geralmente deixo isso para o fim. Então você vai preparar um recipiente que contém agentes suspensores, edulcorantes, conservantes, flavorizantes, se for o caso, você vai pôr. Se for para o uso tópico, nós vamos botar uma essência, ou não. Deixo isso aqui preparado dentro de um cálice ou dentro de um becker. Aí agora eu tenho que tomar uma decisão. Se o meu fármaco, né, for um ativo de fácil molhabilidade, como assim? Se eu molhar ele um pouquinho, ele deixa a água entrar no meio das suas partículas? Então tá fácil. Eu coloco ele dentro de um grau, trituro com pistilo para quebrar aquelas bolotas. Se for grosseiro, eu vou triturar mais. E aí eu adiciono o veículo que eu preparei antes aqui, ó, diretamente no fármaco, misturo com pistilo até incorporar por completo. Se for para colocar uma essência, uma fragrância depois, colorir depois, completa volume, homogeneiza bem, está feita a sua suspensão. Bota no frasco, próprio, rotula, lacra, analisa, dispensa. Agora, existem fármacos que não gostam da água, são meio cascão, né? Você joga água nele, ele boia, ele fica por cima seco. Parece quando dá aquela chuvona e a poeira anda em cima da enxurrada. Ela não molha. Então, como é que eu descobri isso? Consultando farmacopeia. A farmacopeia existe para isso, né? Não é para decorar, é para estudar, é para fazer consulta. Então, eu vou lá e consulto. O meu fármaco não gosta muito de ser molhado. O que eu faço? Põe ele no grau, trituro, normal. Jogo nele um agente umectante. Quanto? QS. Quantidade suficiente para. Joga um umectante, uma glicerina ou um sorbitol
ou se puder propileno glicol, ou se puder polietileno glicol. Faço uma massinha e agora eu adiciono esse veículo que eu preparei anteriormente aqui até em completa incorporação. Vou com o pistilo rodando, espátula, estabilizando. Quanto mais tempo eu estabilizar, mais estável vai ficar. Passa a minha suspensão completo volume. Se tiver que adicionar uma fragrância, põe. Uma essência, põe. Completa volume, confere um pH, põe no frasco, rotula, tampa, lacra, rotula, né? Dispensa orientando. Está feita a suspensão, seja ela de uso tópico, externo, ou seja ela de uso oral. Então, um outro tipo de suspensão que a gente tem é o seguinte: existem fármacos que não podem ser colocados no veículo diretamente. Por quê? Porque esse fármaco ele é facilmente hidrolisável. O que é ser facilmente hidrolisável? Quando você coloca no veículo, a água vai lá e quebra a molécula do fármaco. Quem são esses? Os beta-lactâmicos, os penicilâmicos, antibióticos. Penicilina oral, ampicilina, amoxicilina e algumas cefalexinas, né? Algumas cefadroxilas. Cefalexina, cefaclor, algumas delas. Então, eu não posso preparar uma suspensão pronta. Eu vou preparar uma suspensão extemporânea. A palavra extemporânea quer dizer o quê? De curta duração. Vence rápido. Tipo isso, né? Aí, veja bem, para estabilizar qualquer uma das suspensões, eu posso adicionar um agente floculante. Então, tem fórmula que é interessante colocar isso aqui. Esses agentes floculantes, eles vão facilitar a formação de floco, mas não vão deixar a suspensão separar por completo. Aqui eu fiz uma lista deles, também copiei do livro do professor Anderson Ferreira de Oliveira. Desculpa não ter citado ele aqui na tabela, né? Na verdade eu diminuí um pouco o tamanho dela. Eu fiz uma lista desses agentes floculantes, vários, e a quantidade que põe aqui é pouquinho. Você faz 100 ml, você coloca de 0,5% a 1% de lauril sulfato de sódio para fazer uma suspensão ficar mais tempo estável, né? Então isso aqui seria um segundo estabilizante. Eu posso usar isso numa suspensão extemporânea ou numa suspensão que eu mando para o cliente já com o veículo pronto. Falando nas suspensões extemporâneas, o que elas são? Né? Elas são instáveis. Bom, gente, às vezes eu manipulo uma suspensão comum, oral ou tópica, perfeita. Só que às vezes ela separa ainda rapidamente. Tem um jeito de melhorar? Tem. Só que para a farmácia isso é um pouco limitado. Se eu pegar uma suspensão depois de pronta e passar nessa maquininha aqui, que chama moinho coloidal, o que ele tem por dentro? Ele vai forçar a suspensão a passar nos buraquinhos bem fininhos aqui. E isso faz um efeito que a gente chama de micronização. Isso vai quebrar as partículas da suspensão em tamanhos menores. Então, esse processo, essa máquina passa a suspensão várias vezes, né? Várias vezes. E quanto mais tempo ela fizer isso, mais estável ela fica. Só que tem um problema. Essa máquina é muito grande para a farmácia, né? Ela cabe 5 litros. Ninguém vai fazer um lote de 5 litros de suspensão numa farmácia, a não ser que seja uma farmácia de hospital. Né? Então, o que eu faço aqui? Eu vou ter que garantir essa homogeneidade no pistilho e no grau. Se eu forçar a suspensão a passar num buraquinho de uma seringa, colocar dentro da seringa e comprimir, daria um efeito parecido com isso aqui. Né? Só que essa prática não é muito usual em farmácia. Tá? Então, essa máquina, que é o moinho coloidal, ela é fantástica para fazer suspensões, mas seria interessante que o lote fosse maior. Ok? Bom, eu tenho então uma suspensão extemporânea. O que é extemporânea? É que o fármaco é facilmente hidrolisável, tá? E aí eu não posso mandar para o cliente com água. Eu mando tudo pronto, sem água. O cliente termina ela em casa. Amoxicilina, né? Que é o exemplo. Ó. Amoxicilina, cefalexina, cefaclor, né? Ampicilina, bacampicilina, essas penicilinas que a gente já usou bastante e agora, de vez em quando, a gente volta a usá-las porque estão aparecendo micro-organismos sensíveis a ela.
Então eu preciso preparar tudo sem o agente umectante e sem um veículo. Sem glicerina, por exemplo, sem água. Nada molhado, tudo seco. Essência seca, corante em pó, edulcorante sem dissolver, agente suspensor sem dispersar. E fármaco lá dentro. Manda aquilo tudo em pó, no frasco, põe um rótulo para o cliente botar água até naquela altura, agitar e usar. É uma suspensão extemporânea, de curto prazo de validade. É isso que a palavra extemporânea quer dizer. Tá? Então aqui eu peguei um veículo, né, que já está bem padronizado para a farmácia e para a indústria, que é um veículo próprio para suspensão extemporânea. Então você vai pegar o fármaco, triturar ele, calcular aqui a quantidade prescrita pelo médico. Você vai colocar uma composição aromática em pó. A gente acha essências em pó, né? Morango, tutti-frutti. Você vai adicionar o benzoato de sódio, que é um conservante, mas é em pó. Não pode pôr nipagin aqui, porque o nipagin não dissolve em casa, né? A frio. Ele só dissolve em água quente ou álcool. O cliente não vai poder usar nada disso. Nós podemos colocar aqui a celulose microcristalina, o aspartame para dar o efeito edulcorante, tá? E vamos colocar a sacarina, a celulose microcristalina ou a Vicel 911 da FMC como espessante, né? Então a celulose não vai dissolver, ela vai dispersar e formar um gel a frio. O cliente vai botar água no frasco e vai agitar. E vamos colocar, se eu quiser, sacarose fina, açúcar fino, para melhorar a palatabilidade do produto. Esses antibióticos, gente, são produzidos por cultura de fungo. E o cheiro deles e o gosto não é agradável. Então aqui eu vou ter que adoçar bem. Você pode achar que a quantidade de açúcar, 40 gramas, com mais aspartame é um exagero, mas olha, cefaclor não é saboroso. Eu não quero nem contar aqui o cheiro e o gosto. Como é produzido por fungo, né? Cultura de fungo, não sei se vocês lembram da microbiologia, aquelas placas com fungo, aquilo cheirava bem? Nenhuma, né? Quem tem um chulezinho no pé, são fungos às vezes. Quem tem frieira, passa o dedo e cheira, tipo isso, né? O cheiro não é bom não. O cheiro aqui dos antibióticos é um cheiro mais apodrecido. Aí a gente precisa esconder muito o gosto. Então eu adoço muito. Tem fabricante que bota ácido cítrico para ficar azedinho. Ajuda bem. Bota aspartame, bota uma essência boa. Olha a quantidade de essência que nós estamos recomendando aqui. Ó. Né? Meio grama, 0,5% aproximadamente. Né? Posso colocar mais. E capricha nisso, porque o produto fica com gosto muito ruim. Esse tipo de medicamento aqui é para pediatria, criança. Né? Tem criança que não toma medicamento ruim nunca. Né? Aqui é a técnica de fazer. Como é que é feito isso aqui? Isso aqui é um pó, é tudo em pó. Você pesa, tritura, tamiza, mistura, põe no frasco, rotula. O rótulo vai ter que ter uma marquinha para o cliente colocar água até ali. E como é que a gente faz essa marquinha? Pois é, eu vou ter que pegar um frasco, né, colocar água até a altura que o volume final tem que ficar, colocar o rótulo no frasco da suspensão que vai para o cliente, na altura que o nível atingir de água no frasco quando a suspensão ficar pronta. Então, esse aqui é um procedimento que é mais fácil entender fazendo no laboratório do que explicar para fazer. Vou tentar. Bem, aonde que eu guardo qualquer suspensão? Frasco de boca larga, para facilitar a retirada. Né? A Stephanie falou isso, beleza. Tem que ter um frasco, um espaço aqui para agitar, então geralmente eu vou colocar em frascos maiores. Tipo, eu vou manipular 60 ml, eu ponho no de 100. Eu vou manipular 100 ml, eu ponho no de 150. Eu vou manipular 150 ml, eu ponho num frascão de 200. Tá? Para ter aquele espaço para agitar, o cliente vai ter que agitar toda vez que tirar a dose. Então, eu vou colocar um frasco que tem um espaço vazio para agitar. Vou colocar um rótulo com essa tarja aqui, ó, agite antes de usar. Toda hora que eu for tirar um volume, eu preciso agitar antes de usar. Para o produto ficar homogêneo. Toda hora. O ideal nem é segurar como está aí, né? É botar a tampa entre os dedos
indicador e anular, segurar com a mão e agitar fortemente. E a embalagem vai ter que acompanhar aqueles acessórios para fazer medição de volume. Nada de medir em colher. Colher não é preciso, né? Eu nem mostro isso aqui mais. Ah, a colherinha é baratinha, então, nossa, a pessoa vê o volume naquela colher, Deus nos acuda. Por quê? Esses antibióticos aqui, dependendo do peso da criança, o médico vai receitar 2,5, 3, 3,2, uma festa. Aí a gente precisa ter uma coisa que meça melhor. O quê? Né? Vamos voltar aqui. Ó. Um copo medida, dá trabalho para tirar o resíduo que sobra aqui no fundo. O ideal é seringa. Então existem frascos que vêm com essa tampa aqui, que você enfia um bico da seringa sem agulha e tira o volume que o médico prescreveu. E põe esse bico na boca da criança e injeta devagarinho. Né? Se for um bebezinho, uma criança mais difícil de tomar o medicamento, você põe no canto da boca. O medicamento é docinho, sabor de morango, tutti-frutti, parece um iogurte. Vai descer de boa. Ou você pode usar essas provetas aqui, ó, igual de laboratório. Duas críticas. O resíduo da suspensão que fica aqui na parede, a gente não consegue tirar. Parece que você botou iogurte na proveta. Aí na hora que você vira, fica aquela quantidade de volume. Eu sempre vou perder volume. Então o ideal, na boa, é seringa. Ah, não tem seringa na farmácia. Pega uma seringa comum, tira a agulha e usa ela. Dá no mesmo. A precisão de seringa é muito melhor do que qualquer medidor. Nada de colher. Agora, para suspensões temporâneas, você vai ter que fazer um rótulo com essa marquinha. Então, eu vou ter que pegar um frasco do mesmo tamanho. Vamos supor que aqui eu preparei para 100 ml. Vou pegar um frasco do mesmo tamanho, vou colocar 100 ml de água e vou parear. Colocar aqui do lado. Aonde a marca de 100 ml do frasco der, eu vou colocar o rótulo com essa marquinha em frente. É assim que se faz. Tem outro jeito de fazer? Tem. Você manda 2 frascos para o cliente. Um com o medicamento lá dentro sem água e o outro com a água já medida sozinha. A eritromicina, não, minto, a azitromicina industrial é assim. Às vezes vem um frasco com um pozinho lá dentro, um sachê à parte, e um outro frasquinho de plástico com o veículo pronto. Aí o cliente mistura aquilo na hora, agita e consome. Né? Uma outra saída que eu comentei lá na videoconferência é que existem alguns frascos plásticos que tem uma marquinha que assim, o frasco já foi feito com um anelzinho para dentro. Aquele anel mede o volume. Aí eu preciso comprar o frasco específico, com a marca para 60, com a marca para 100, né? É uma despesa a mais. Mas é uma saída também. Então você tem as duas maneiras de fazer, né? É a gente tendo a oportunidade, eu vou dar essa aula prática e vocês vão fazer um negócio desse. É bem fácil de fazer. Não é bicho de sete cabeças, não. Então aqui os acessórios, nada de colher, seringa, copo medida, proveta. Eles fazem até seringa com formato de avião, proveta com asinha aqui igual avião, né? Copinho medida colorido, rosinha, azulzinho, né? Mas quanto mais transparente, melhor. Né? Quanto mais clarinho, melhor. Mais fácil você ver o volume. Né? Às vezes o médico prescreve assim, eu quero que dá 3,2 ml. A mãe vai olhar aqui e não consegue ver onde que está. Aí dá a dose errada. Tá? Quando a mãe vai botar água aqui, não pode passar nem para cima e nem para baixo. Então eu tenho uma sugestão. Como é que você prepara isso aqui? Fala assim, olha, é a mãe que vai preparar? Sim. Mãe, chega em casa, só vai botar água até antes da marca. Agita bem, deixa o frasco na mesa. Aí a suspensão vai normalizar. Aí agora você vem com a água e completa até a marquinha. Tampa de novo, agita e agora pode dosar. Por que guardar a amoxicilina na geladeira? Porque a amoxicilina, depois que você põe água nela, ela dura 7 dias. A concentração que está aí dentro do frasco, ela diminui a metade a cada 7 dias. Dá um exemplo para mim, professor.
Se eu preparei 250 ml por 5, com 7 dias vai ter 125 por 5. Com mais 7 dias vai ter 62,25 por 5 ml. Então, a cada semana cai a metade. O que eu faço para prorrogar isso? Geladeira. Então, se eu colocar 10 graus, a meia-vida dobra. Né? Então, a cada 14 dias cai pela metade. Então, gente, não tenta vender e nem manipular frascões, tendo assim um tratamento do mês inteiro. Fala para o cliente, né, que é importante que, ao invés de fazer a amoxicilina, se o médico prescreveu um tratamento comprido, toda num frasco, eu faço em 2 frascos. Aí a mãe prepara o primeiro, na hora que ele acabar, eu dou outro, tá? Orienta muito. Não pode errar o volume aqui e nem pode errar a medida. Ah, faltou um dia de tratamento. Tá errado, né? Alguma coisa foi feita errado. O tratamento tem que durar o que está na receita. 7 dias, 10 dias, 14. Não pode faltar, não. E nem pular. Isso é uma das causas de infecções que não curam. Elas tratam e voltam, né? Efeito sanfona. A mãe dá o medicamento, a criança melhora, daqui uma semana piora. Aí dá outro medicamento, aí daqui a 15 dias, outra infecção no ouvido. E vira festa, né? Então, quase sempre isso é causado por esqueceu, errou, pega o rótulo do medicamento, anota com bem nítido, né, o horário, e fala assim, mãe, não é de dar de 8 a 8 horas, vou colocar aqui, ó, 6 horas, né? 6 horas da manhã, 14 horas, 22. Ah, o menino não acorda às 6 horas, 7 horas da manhã, 15 horas, 23. Então, escreve o horário, não põe assim de 8 a 8 horas. A pessoa erra isso. Estipula o horário, põe na receita ou põe no próprio frasco, né? Não vai dar erro. E aí, acabou, né? Claro que você vai ter dúvidas, usa a sala virtual para perguntar, né? E nós vamos fazer uma atividade em breve, contemplando esses 2 tipos de medicamentos que nós estudamos. Os elixirs, a mistura hidroalcoólica, e as suspensões. Muito tranquilo, fácil, mas vocês precisam ver esses vídeos, né? E ler textos que informem melhor sobre isso, tá? Para poder conseguir compreender o assunto. Eu não estou preocupado de você fazer uma prova e tirar média ou não ter média, é de aprender isso, né? A gente vê que às vezes eu encontro farmacêuticos trabalhando em drogaria e posto e o conhecimento deles de medicamentos é ruim. E a maneira mais fácil de compreender o que tem no medicamento e por que ele é assim é aqui, né? Farmacotécnica é a matéria, na boa, que aproxima vocês mais do medicamento do que farmacologia. Não tô, né? Eu sou farmacologista, tenho mestrado nisso, amo farmaco, mas confesso que a gente aprende mais de medicamento, como é que ele é, por que é assim, quando a gente estuda como faz. Ok? Então fica aguardando vocês e, né, até as perguntas, até as dúvidas. Eu quero que cada um lá faça umas perguntas para mim, bota na sala virtual, né? Nós vamos ter um feriado nessa semana e nós vamos responder. Eu tento fazer o máximo que eu posso na rapidez, para não demorar muito, né? Então eu aguardo vocês, o retorno de vocês. Até lá!